Gloria a Dios. Buenas noches. Gloria a Dios. Buenas noches. Gloria a Dios. Hoy quería hablar sobre aprendiendo a confiar en Dios. Y crea que aprender a confiar en Dios no es algo para inconversos. Es para personas que ya lo conocen. Y vamos a darnos cuenta que confiar en Dios no es una cosa superficial. Es una cosa profunda, a donde tenemos que buscar conocer más del Señor. Y algo que Dios puso en mi corazón cuando estaba meditando, ¿no?, en esa enseñanza, es el deseo del Señor queriendo traer un refrigerio en nuestra alma. Amén. Quitar algunas cargas que estamos llevando. Dios puede hacer muchas cosas en un solo golpe. Dios puede sanar a alguien en un solo toque. Dios pode cambiar a história de uma vida com uma só atitude. E Deus também, muitas das vezes, faz por processos. Nós outros estamos aonde estamos hoje como um resultado de nossas eleições diárias. Você não está vivendo hoje o que vives hoje porque foi uma decisão solo. Você é o resultado de tudo o que você decide diariamente. E muitas das vezes temos uma coleção de malas decisões e queremos que em uma sola oração Deus arregle tudo. Deus lo pode fazer, pode. Mas às vezes parece que nos olvidamos que para chegar a onde estamos hemos passado um tempo. Deus poderia construir los cielos, la tierra, el hombre, el mar, tudo em um solo dia, em uma sola palavra? Claro que sim. Mas quando ele primeiro constrói los cielos, depois a tierra, depois el mar, depois los árvores, ele está querendo explicar: eu trabalho por processos. E queria hoje passar alguns processos que, se nós outros decidimos submeter a eles, Deus pode fazer algo sobrenatural em nossa vida. Eu, particularmente, a mim não me gusta estar ansioso, preocupado. Eu não sei se você está assim. Há pessoas que estão como uma bomba reloj. Um pouquinho mais vai explotar. Parece que já parem na manhã, apurado por algo, e às vezes está tudo tranquilo, mas a pessoa não está. E o que creio é que o Senhor, Ele deseja que podamos estar com nossa alma em um lugar de descanso. Aunque todo afuera esté muito agitado, o Cristo que habita em nós outros tem que estar intocável, incomovível. Se pode acompanhar-me aí em Salmo 37, verso 4 e 5. Salmo 37, verso 4 e 5. Deleita-te a si mesmo em Jeová, e Ele concederá as petições de tu. Primeira coisa, não é conceder as petições do coração, é deleitar-nos em Jeová. O Senhor espera que nós outros podamos nos lançar, gozar em Ele, desfrutar da presença de Ele, saber o que agrada a Ele. Em consequência de deleitarmos em Jeová, Ele concede as petições de nossos corações. Verso 5, perdão. Encomienda a Jeová tu caminho e confia em Ele, e Ele hará. Então, para que o Senhor pueda obrar em nossa vida, para que o Senhor pueda fazer em nossas vidas, há um passo que vem antes. Temos que aprender a deleitar-nos, a encomendar nossos caminhos, a confiar em el Senhor. Cerra seus ojitos. Agarra bastante aire e suelta. Uma vez mais. Agarra aire
descanse. Aí é onde você está, um minuto, habla com Deus. Habla com Deus as inquietudes de seu coração. Às vezes estamos tão cargados, às vezes parece que há algo trancado em el pecho, uma opressão. Às vezes parece, irmãos, que não vamos aguentar mais. Hoje é o dia que o Senhor vai, se você lo permitir, claro, se você dar um passo, Ele vai trazer um bálsamo, um refrigério em sua alma. Você vai sair daqui hoje, em nome de Jesus, mais liviano, mais tranquilo. Habla com o Senhor, exponga para Ele as inquietudes em sua casa, que seja, em sua saúde, ou um familiar, que seja. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Descansa aí, relájate na ceia, tranquilo nomás. Estava buscando, pode mirar acá, está bem? Eu sei que teremos muitas coisas para falar com o Senhor. E creio que no transcurso dessa enseñança, você vai ir escutando a Deus e falando com Deus. He agarrado alguns dados da OMS, Organização Mundial da Saúde. E eles dizem que em este ciclo que estamos vivendo, é o ciclo em toda a história onde as pessoas estão mais ansiosas e depressivas. Quase 5% de toda a população mundial encontra-se em um quadro de depressão, fora aqueles que já han passado por a depressão. E quem já passou por isso sabe quão terrível é. A pessoa não tem nem gana de nada, e cada um manifesta, não? Com sintomas diferentes, e alguns sintomas são comuns em todos os casos. E fora a depressão, quase 10% de toda a população mundial está sofrendo algum tipo de uma enfermidade em relação à ansiedade, uma enfermidade psicológica, uma enfermidade psiquiátrica. As pessoas estão sobrecargadas. Este mundo nos envia tantas informações diárias. É uma pressão com a moda, é uma pressão com os pagos, é uma pressão com a colher, é uma pressão e uma opressão, porque muitas das vezes vai mais allá de uma pressão. Às vezes é algo espiritual que o diabo está ali ponendo em nós outros. Às vezes, irmãos, sair da cama é brutal. Cada um vive uma situação de dificuldade. Pode ser que você esteja tudo bem, glória a Deus por isso, mas pode ser que alguém de sua família está abaixo uma situação de depressão, está se sentindo oprimida. E Cristo nos faz uma invitação em Mateus capítulo 11, verso 28. Miren o que o Senhor disse: Veni a mim todos los que estáis trabajados e cargados, e eu os harei a descansar. Mira que o Senhor, Ele não vai entrar em nossa vida sem uma permissão. O Senhor, escute bem, Deus não está medindo força com nós outros, querendo, eu quero te sanar, eu quero llenar sua vida de gozo. Deus não está peleando com nós outros, querendo fazer algo em nossa vida. Muito ao revés, Ele está nos fazendo uma invitação. Veni a mim todos. Em que condição? Os que estão trabalhados e cargados. E Ele disse: aqueles que vêm a mim vão ter descanso. Quem aqui necessita de descanso? Agora, esse descanso não é um descanso físico. A promessa que o Senhor nos dá é um descanso verdadeiro em nossa alma. Muitas das vezes pensamos, não? Pastor, se eu tivesse uma plata ahorrada aí que não necessito e pudesse me meter em Punta Cana, pastor, 10 dias frente ao mar tomando agüita de coco, pastor, eu estaria renovado. Hermanos, há gente que está em esse lugar
y descansa el cuerpo, mas la mente não para. Ai, mis hijos, e la coisa, e la persona está em um lugar que era para descansar, mas la alma está aí, não descansa. Se você dormir 2, 3 noites bem, vá dormir 10 da noite, parar 6 da manhã, 3 dias você se renueva fisicamente. Agora, o descanso da alma não é algo simples, porque tudo que já hemos vivido na história de nossa vida, cargamos em la alma. Emoções, sentimentos, memórias, traumas, ofensas, heridas, coisas que já foram sanadas, coisas que estão em um processo. E às vezes, sem darmos conta, de repente salta algo que passou há 50 anos atrás, mas aquilo nos hasta hoje, isso deixa minha alma. A promessa do Senhor é: vou trazer descanso a sua alma. Essa é a promessa do Senhor. Mas primeiro, Ele habla, há um processo. Você tem que vir hasta mim. Em seguida, 29, Ele disse: llevar mi jugo sobre vós outros e aprender de mim, que sou manso e humilde de coração, e hallareis descanso para vuestras almas. O contexto que Jesus estava falando isto era o contexto da lei. As pessoas, elas firmavam a fé de elas pensavam que iam se acercar a Deus por sua própria força. Havia 613 leis que os judios, os fariseus, se esforçavam para viver e imponiam sobre outras pessoas a viver aquilo. Hasta um ponto que o próprio Jesus ha dicho: ustedes não entrem em céu e estouram outros a entrar. Ustedes, em lugar de trazer paz, el alma de las personas, ustedes estão traindo a umas cargas, hablando para elas que para servir a um Deus tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim, e ustedes mesmos não cumprem e impedem os demais a cumprir, e as pessoas com mais regras vão romper mais regras e se vão sentir mais acusadas, mais condenadas. E Jesus estava falando, e eu vim acabar com tudo isto. Resumir a lei em 2 coisas: ame ao Senhor com toda a força, alma e coração, e semelhante a isso, ame a tu próximo como a ti mesmo. Jesus vino resumir a lei e passar para as pessoas o real sentido da lei. Então, em esse contexto, Jesus dijo: llevar mi jugo. E como é o jugo de Jesus? Como é? Aí está: llevar mi jugo sobre vós outros, que sois manso e humilde de coração. Alguém que já trabalhou em el campo, aí sembrando? Um. El jugo, não sei se você já trabalhou em el campo, já ha visto, aonde levam 2 bueyes para arar la tierra. E aquilo que põe sobre os bueyes se chama jugo. E maiormente é um touro mais experiente com um touro menos experiente. Então eles vão preparando a terra. Jesus queria, para aquelas pessoas foi muito clara esta enseñança de Jesus. Ustedes têm um jugo sobre ustedes que ustedes não podem levar. Em lugar de ustedes trabalharem e generar frutos, ustedes estão cansados, sobrecargados e não estão generando nem fruto e não estão bem. Agora, ustedes vão seguir trabalhando bajo um jugo leviano, porque eu mesmo, o Senhor, vou estar com ustedes. Jesus estava falando: ustedes já não vão mais estar bajo essa esclavitud da lei, ustedes vão entrar em um tempo de la gracia. E isto não vai trazer para ustedes peso, isso vai trazer uma responsabilidade, porque o Evangelho genera em nós outros um compromisso com o Senhor, pero que isso vai ser liviano, porque o touro mais experiente que é Jesus camina a nosso lado, ele nos discipula, ele nos ensina como buscar a Deus, e como uma resposta, uma consequência de receber o jugo de Jesus, ele está falando: ustedes vão receber descanso em vuestras almas. Pero que Jesus dijo: aprender
de mim. Quando você vai aprender algo, você agarra um quadernito, senta e põe a estudar. O que Jesus está dizendo, você tem que aprender de mim. Essa paz, que é uma promessa de Deus para nós outros, ela não vai vir como uma mágica. E Jesus aún nos ensina, há duas cositas que você tem que aprender de mim, para que esta paz pueda entrar em sua alma. Eu sou manso e humilde de coração. Essa humildade habla quando eu paro de fazer as coisas a minha maneira e decido fazer a la maneira de Deus. Jesus poderia, irmãos, fazer o que queria, mas vemos em muitas vezes ele mesmo dizendo: eu não vim a fazer minha vontade, sino a vontade daquele que me enviou. Humildade significa eu abro mão de aquilo que estou seguro para aprender de outra pessoa. Pessoa que não tem humildade, ela não aprende nada, porque ela quer ficar solamente aquilo que ela crê que está bem. Repite assim: eu posso estar equivocado em coisas que estou seguro estar correto. Então, a humildade de Jesus é isto: você está disposto a abrir mão de sua maneira de pensar para viver a maneira que Deus já deixou estabelecida nas Escrituras? É isso que Jesus está dizendo. Então, você quer viver a paz que sobrepassa todo entendimento, você quer entrar nesse lugar de descanso para sua alma? Aprende de mim, que sou manso e humilde de coração. Verso 30, Jesus habla como é sua carga, porque mi jugo es e ligera é mi carga. Então, delante dessa introdução, eu queria passar 4 etapas, 4 níveis para você e eu entrar nesse lugar de descanso, ter paz em el coração, irmãos. Amém. Uma coisa é a paz que o mundo dá. Jesus vino a essa terra e disse: les doy mi paz e não la vos doy como el mundo dá. A paz de Deus é outra. Amém? Então vamos a repetir isso para fijar. Amém? Assim, confiar, entregar, esperar, descansar. Isso não é nada de espiritualidade, isso é só algo para nos fazer memorizar, já? Confiar, entregar, esperar e descansar. Confiar, entregar, esperar e descansar. É um processo. Você nunca em Deus vai entrar nesse lugar de descanso para sua alma se você não se meter aos processos de Deus. Irmãos, Deus, mira cá, Deus não faz nada com pressa. Pressa que se diz? Deus não faz nada apurado. Alguém que é dueño de la eternidade, alguém que é eterno, você crê que vai se limitar a tempo? Se eu e você nos poner terco com Deus, Deus vai deixa passar mais 10 anos, deixa passar mais 30, quizá com 90 anos se arrepende e vem para mim. Deus não tem pressa, irmãos. Eu não sei, não, já escutei tanta gente falar: Deus tem pressa, levanta e não, irmão. Deus, para ele, 1000 anos é como um dia. Então, não vá por esse caminho que Deus está apurado. Deus faz as coisas da maneira correta. Deus pode fazer em um solo golpe, se meu coração entender algo da parte dele e se comprometer com aquilo. Agora, mientras eu estou ignorando, resistindo ao Senhor, ele vai dizendo: haga a sua maneira, haga a sua maneira. Muitas das vezes Deus faz isso, irmãos. Mientras temos força, Deus vai deixando você e eu fazermos a nossa maneira. E quando cansar, uno desespera: Senhor, já não aguento mais. Aí uno vai para Deus. Não sei se em Peru ou Venezuela há um dicho, em Brasil há: já estou em el fundo
del poço. Significa que a pessoa está em las últimas. E às vezes estar em el fundo del poço é maravilhoso para Deus. Que às vezes quando uno está em el fundo del poço, não tem como mais mirar para baixo. Já chegou em el límite de la desgraça. E a única coisa que lhe sobra é mirar para o cielo. Socorro. Ah, irmãos, quando Deus mira uma pessoa que já cansou dela mesma, Ele obra na vida da pessoa. Mientras você não cansar de ti mesmo, o Senhor vai te dando linha, de sua maneira, e deixa passar 1 ano, 3 anos, em dia que se cansar, vá me buscar de todo o coração. O ser humano é tão terco, que me entra, às vezes não lhe passa algo tão forte, ele não busca a Deus de todo o coração. Somos expertos de buscar a Deus em ahorros. Guardamos, não? Nossa força para nós outros. Senhor, confia em ti. Mas passa 10 segundos, você já está fazendo com sua própria mão. Aí, Senhor, bacana. Confia em ti mesmo. E el dia que você cansar de ti, eu vou obrar em tua vida. Mira, Salmo 9, verso 10. Primeiro passo de confiar é conhecer a Deus. Em ti confiarão os que conhecem tu nome, porquanto tu, ó Jeová, não desamparaste a los que te buscaram. Você solo confia em aquilo que você tem conhecimento. Uma pessoa que você recém conheceu, você não lhe dá confiança. Você não abre das coisas mais íntimas de seu coração, invita em sua habitação e habla para ela. Pode abrir a nevera e agarrar o que queira. Você não faz isso com uma pessoa recém-conhecida. Mas na medida que você vai conhecendo alguém, e dentro de seus critérios, essa pessoa se manifesta confiável e leal, ela vai ganhando confiança. E com Deus é a mesma coisa. Às vezes, hablamos e oramos. Tu és todo poderoso, criador do céu e da terra. Hermanos, se Deus é tão poderoso, por que nos afanamos e preocupamos com coisitas tão pequenas? Se Ele é tão poderoso, por que entramos em um lugar de desespero quando algo sai de nosso controle? Ele é tão poderoso. Ou seja, hablamos que Ele é tão poderoso por hablar, mas não conhecemos o poder de Deus. Uma coisa é dizer, não? Donald Trump é um homem chévere. Eu não o conosco. Eu sei quem é ele, não? O presidente dos Estados Unidos. Nunca sentei com ele para tomar um té e ele falou de suas dificuldades e abriu o coração. Alex, como está? Nunca passou isso. Então, às vezes conhecemos solamente o nome de Deus, mas não conhecemos a persona de Deus. Uma vez Jesus foi atravessar o mar de Genezaré, porque havia um muchacho ao outro lado do mar que estava full de demônios. E Jesus habla com os discípulos: vamos, entrem no barco que vamos fazer aí a obra de Deus. E diz que em el caminho e em el mar se levantou uma grande tempestade. E aqueles muchachos começaram a gritar: socorro, vamos a morrer! E como Jesus estava em el barco? Se eles conhecerem quem estiver em el barco, eles iam dormir também. Jesus, vai um pouquinho para allá, abraçava Jesus. Se Jesus dorme, vou dormir. Eles estavam ao lado de Cristo e não o reconheciam. Mas chegou um momento que aqueles homens passaram a conhecer a Deus e foram levados delante da morte e aún permaneceram valientes. Pedro, te vamos crucificar. Pedro mirou: a mim? Não, me ponga de cabeça para baixo, porque não sou digno de ser crucificado como meu maestro. Porque em el caminho eles aprenderam a conhecer a Deus. Aqueles muchachos, eles conheciam toda a Torá, era a cultura dos judeus.
Eles já estavam ao lado de Cristo fisicamente e aún não o conheciam, porque em dia malo eles se assustaram. Quizá dia de miércoles, vem acá em la oração: Senhor, tu és todo poderoso, e marcha e ora como valiente. Aí entra em uma dificuldade, desespera. Aonde está a confiança em el Senhor? Você estava aqui miércoles orando, aí alguém está enfermo, você vai lá: Deus, eu sei que tu sana todos, tu és Jeová, Rafa, Deus que sana. E quando a enfermidade agarrar dentro de sua casa? Se eu confio em el Senhor, eu não tenho que desesperar-me. Eu confio que se sanar ou não sanar, isso faz parte do propósito de Deus. Confiança. Você confia quando conhece. Se eu e você profundizarmos nossa relação com Deus, vamos conhecê-lo mais e nossa confiança em Ele vai aumentar. Mira, Marcos capítulo 4, verso 4, foi justamente allí que Jesus confrontou os muchachos. Marcos capítulo 4, verso 40, perdão, verso 40. E les dijo: por que estáis assim amedrentados? Como não tenéis fé? Em outras palavras, vocês não conhecem a mim. Hermanos, quem criou o céu e a terra? Deus pode acalmar qualquer tempestade. Eu não sei qual é a tempestade que vocês podem estar vivendo, mas o Senhor está te dizendo que a tempestade já está acalmando, está se convertendo na llovizna. Pronto, o sol se vai abrir, amém? À medida que eu e você confiamos em Senhor, conhecemos o Senhor, amém? Confiar é uma decisão. Salmo 20, verso 7. Estos confiam em carros e aqueles em caballos, mas nós outros, del nombre de Jehová, nuestro Deus, tendremos memória. La fuerza de um ejército era medida por la cantidad de carros e caballos que eles tinham. E Davi estava dizendo: nós outros não confiamos que estamos tendo vitória porque temos um exército forte. Temos vitória porque temos o Senhor. Carros e caballos hablam de coisas que somos tentados a confiar. Carros e caballos hablam de recursos materiais, de dinheiro, de curso, de sabedoria. Habla de aquilo que eu mesmo posso fazer com a força de meu braço. Eu não estou vivo porque eu sou bueno, porque trabalho bueno, porque tudo que pongo na mão prospera, porque sou inteligente, porque sou empresário. Não. Eu estou vivo por la graça e la misericórdia de Deus. Eu não confio que amanhã eu vou ter vida porque tenho recursos, tenho uma conta buena, tenho um plano de saúde, tenho um plano de ahorro, tenho um plano de tudo. Aí Jesus te disse: só falta o plano de la salvação. Hermano, nossa vida é muito vulnerável. Se não é o Senhor, hermanos, em nossa vida não somos nada. Pero que às vezes vivimos, parece que olvidados de isso. E quando estamos metidos em dia a dia, em el calor del momento, em el trabalho, parece que não, Senhor, aguanta um pouco allí, que eu também sou bueno e posso fazer as coisas com a força de meu braço, e quando eu hago, passa. Não, hermanos, nossa confiança tem que estar em el Senhor, não em nós outros mesmos, aunque podamos ter virtudes. Se não é o Senhor, hermanos, as coisas não vão para adelante. El que confia em el Senhor jamais será comovido. Salmo 125, 1. Los que confiam em Jeová são como el monte de Sión, que não se mueve, sino que permanece para sempre. El monte de Sión também era conhecido como el monte de Davi, e era uma representatividade
de fortaleza. A Bíblia diz que quando o Senhor Jesus volver em sua segunda venida em glória, não mais como uma ovejita, mas como um leão, a Bíblia diz que todos os montes se aplanarão e os valles, como se diz essa palavra em espanhol? Se levantarão. Pero que vai quedar um monte em la tierra que não vai detombar, que é o monte Sião. E o Senhor está dizendo em sua palavra: aqueles que confiam em Jeová são como o monte Sião. Irmãos, desde que Davi escreveu esse salmo, já levantou o império, já caiu o império, as áreas ao redor já han derrumbado, já passou tanta coisa, e este monte está já. Cristo vai venir, vai fazer, irmãos, vai ser para uns uma maravilha e para outros uma grande desgraça. Você lê Apocalipse, habla que 1/3 da terra vai morrer e tudo vai ser destruído, e ao final da última trombeta, o Senhor vai venir do céu com seus ángeles e vai destruir todos aqueles que não pertencem a Ele, os suyos para a direita, os que não são suyos à esquerda. Vai morrer toda a terra que não confiou em El Senhor, mas o monte Sião não vai ser tocado, vai estar ali paradito. Aqueles que confiam em Senhor são como o monte Sião. Pode o mundo entrar em pandemia, sair em pandemia, entra presidente, sai presidente, vem bancarrota ou vem prosperidade. Quem confia em Senhor será como o monte de Sião. Há gente que morre, há gente que não morre. Não, eu confio em Jeová. E se não é para essa vida, é na vida eterna, eu sou incomovível. As coisas dessa terra não me fazem mover, porque eu confio em Jeová. Amém. Primeiro passo para entrar em lugar de descanso é confiar. Segundo é entregar. Uma coisa é agarrar Isaac, subir ao monte, eu confio em Jeová. Outra coisa é entregar Isaac, agarrar o cuchillo e ele ia matar o muchacho. Iba. E aí em livro de Hebreus diz que Abraão tinha fé para que Deus lo ressuscitara. Porque podamos, irmãos, falar solamente por dizer: Senhor, eu confio em ti, mas você tem que entregar, rendir-se. Não necessita levantar a mão. Vou fazer uma pergunta, não vou exponer nadie. Não sei como é a polícia de Peru, não sei como é a polícia de Venezuela, mas em Brasil, quando a polícia encontra pessoas sospechosas, as polícias falam o seguinte: manos para arriba. Porque manos para arriba é uma expressão que você se rendeu. Você não vai agarrar nada. O que o Senhor quer é que nós outros nos rendimos a Ele. Não, Senhor, não vou fazer mais nada. Já cansei, já aprendi. É o Senhor que hace. Há uma história de um equilibrista muito famoso, um super equilibrista. E um dia esse equilibrista foi apresentar um número em el Estádio Nacional em Lima. E gente de todos os cantos han venido para ver o espetáculo. Aquele homem era recontra famoso. Os vídeos em YouTube e TikTok tinha milhões de visualizações. A gente sabia quem era o homem, que era bueno equilibrista. E ele foi apresentar um grande espetáculo. Ele levantou 2 torres com 100 metros de altura, 2 torres, e entre as torres tinha 100 metros de distância, e puso uma corda entre as torres. E tinha aquela quantidade de gente, vinha gente de todos os sítios, gente de Huancayo, de Huancavelica, de todo o que havia. Hasta gente de Venezuela estava aí vendo, de todo, hasta brasileiro se meteu allí, de chismoso para ver. Não é, Marlon? Aí os brasileiros também meteram allá. E o homem perguntou para aquela quantidade de gente: alguém duda que eu posso atravessar a corda? E toda a gente já lo conhecia, seus vídeos, a fama, e todos han dicho: sim, se pode, sim, se pode. E o varão sube toda a torre e vai atravessando a corda e chega ao outro lado e a gente se goza. E o varão foi um pouco mais ousado
Eu vou fazer outro número, outro espetáculo. Vou duplicar a altura das torres. De 100 para 200 é muita coisa. E vou duplicar a distância. E perguntou para todos que estavam ali: alguém crê que eu posso fazê-lo? E toda a gente, peruano, venezuelano, brasileiro, hasta tinha cubano lá. Era uma loucura a coisa. Tinha gente de todo o sítio. Boliviano também tinha. Então, ele com mais dificuldade atravessou a cuerda. E a gente pegou grito. E aquele homem se pôs a pensar, não? Essa gente sabe quem eu sou a la distância, pero que não me conhece. Como eles estão tão confiantes em mim? Quer saber de algo? Vou ver se essa gente realmente confia. Público, existe essa palavra? Público? Respeitável público, como se estivesse em circo. Vou fazer um último espetáculo. Vou continuar com as duas torres, com 200 metros de altura, com 200 metros de distância, pero lo vou fazer empurrando uma carretilla. E a gente, aún mais, vou fazer com a venda em los ojos, e aún mais, com uma pessoa adentro da carretilla. E perguntou para todos que estavam ali: ¿ustedes creem que eu puedo? E toda a gente ha dicho: sim, se puede, sim, se puede. Então o muchacho, antes de subir a la torre, perguntou: quem vai ser primeiro a entrar na carretilla? Nada lo quiso. Igualito nós outros com o Senhor. Deus, eu creio que tu puedes fazer todo. Tu és o Deus do impossível, que abre o mar, que ressuscita os mortos. Mas quando nos toca entrar na carretilla, perder o controle e confiar que Ele pode fazer tudo, não vamos. Estamos, irmã, nosso discurso já está listo. Alguém pergunta: tu eres crente? Tu eres cristiano? Sim, de Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Já temos listo, não? Em quem creemos, mas confiar em Ele. Irmãos, perder o controle é algo difícil. Entregar significa: eu decido perder o controle para poner o controle de isso em las manos de Deus. Eu decido entrar na carretilla. Se você quer entrar em um lugar de descanso para sua alma, é necessário confiar, entregar e depois vem esperar. Esperar duele, porque queremos a coisa não só a nossa maneira, queremos em nosso tempo. E se o Senhor não, há gente tão louca, em Brasil, que isso não passa por esses lados de cá, que diz assim: Senhor, se tu não fizer isto, você crê que Deus em el cielo quedou assim? Voy, por favor. Não seja louco, irmão. Escucha. O amor de Deus não é como o amor del hombre. O amor de Deus enviou seu Hijo para morir em uma cruz. O amor de Deus habla: arrepéndete ou eu te mato. O amor de Deus não é essa cosita de abracito, de besito, meu amor. Não. O amor de Deus é: aquele que crê em mim será salvo, e quem não crê será condenado. Isso é o amor de Deus. Porque agarramos o dicionário espanhol, significado del amor, e queremos aplicar isso nas escrituras. Não vai dar. Queremos acercar a las escrituras com nossa cultura caída, humana, terrenal, diabólica. O amor de Deus, irmãos, não é o que pensamos nós outros. Você e eu nunca, escucha bem, vamos lograr manipular a Deus. Fazer berrinches para Deus: Senhor, por que a mim não passa isso? Irmã, o Senhor só vai cruzar os braços e dizer: arrependa, hágalo bueno, ama, siembra. É assim. A gente que pensa que vai pressionar a Deus: se você não fizer isso, nunca mais vou em sua casa. E que você crê que Deus está como? Preocupado com isto?
Você crê que se você deixar de alabar a Deus, Ele vai ser menos santo e menos poderoso? Por favor, irmãos. O Senhor não está aí em cielo. Por favor, me adore, igreja. Não. O Senhor está nos dando o privilégio, a oportunidade. É Ele quem está dizendo: veni a mim, que vou dar descanso a vossas almas. Agora, há um processo. Aprendi a confiar, entreguei, agora vou aprender a esperar. Irmãos, Deus nunca se tarda. Deus faz as coisas a seu momento. Quantas vezes, irmãos, porque você pode abrir todo o seu coração para Deus. Você pode falar para Deus das coisas que mais te odia. Senhor, por que limpo está prosperando? Agora, não vai falar isso para seu irmão. Habla para Deus. Com Deus você pode exponer todo o seu dolor. Quantas vezes Davi ha hecho isso? Parece que é impio, está prosperando, e eu que estou aqui. Quantas vezes Davi expressou sua alma? Senhor, parece que o mal vai triunfar. Deus faz tudo em seu tempo. Não temos ideia de como Deus está obrando em cada coração. Deus, irmãos, Ele te chama por seu nome. Mira, a Bíblia diz que Ele sabe. Ali, não, Ele só quer trazer sentido, porque Deus não está contando os cabelos da cabeça. Mas Ele disse assim: hasta os cabelos de sua cabeça, eu não sei a quantidade. Com as coisas mais mínimas de cada ser humano, Deus preocupa com elas. São quase 8 bilhões de pessoas na terra, e Deus sabe exatamente qual é a sua voz. Deus trata, é um Deus tão poderoso, mas nos trata de uma maneira individual. Deus preocupa tanto contigo e comigo, irmãos. Deus se preocupa tanto, mas Ele não pode obrar a nossa maneira. Ele deixou princípios em sua palavra. Confia, entrega, e agora espera. Esperar, irmãos, é algo bravo. Não me acuerdo da cita, mas há um provérbio que diz que o desejo quando é suprido é vida para o corpo, mas quando o desejo se tarda muito em se cumprir, o hueso del cuerpo se debilita, o corpo se queda débil. É tão bueno. Deus, hermanos, mira, é a pessoa mais interessada em ver-te bem. Deus é a pessoa mais interessada em ver-te você prosperar. Pero que Deus não vá contra sua própria natureza. Deus não vai romper coisas espirituais. Deus não vai negar sua santidade para ver-te você bem e a mim bem. Ele está falando: há uma maneira, há um caminho correto. Se você decidir ser humilde, aprender de mim, e você decidir ir por esse caminho, você vai entrar nesse lugar de paz em vossas almas. Mira, Salmo 33, 18. Quem espera em el Senhor vai ser atendido por Ele. He aqui el ojo de Jeová sobre los que temem, sobre los que esperam em sua misericórdia. Hermanos, Deus, mira acá mis ojos. Deus não necessita de nossa ajuda para nada. Não intenta ajudar a Deus. Deus falou assim: Abraão, vou fazer de ti uma grande nação. Abraão já tinha 75 anos quando Deus falou isto. Já havia passado quase 25 anos. Hermanos, esperar uma situação 25 anos tem que ser uma pessoa de fé. Sim ou não? Não aguentamos esperar um dia, um ano? Já estamos uma bomba relógio. Só que Abraão quis dar uma ajudita para o Senhor. Ah, Senhor, você não embaraça minha esposa. Mira, ela já está aí parecendo um maracujá. Mira para mim. A lei da gravidade me alcançou. É a coisa que quando barra já não sube mais. Não vamos poder ter hijo.
Aí sempre o diabo sabe quando você se desespera e parece que é uma grande solução que se apresentou. Aí a serva Agar disse: vamos allá em Egipto, que é a figura do mundo. Se em el reino de Deus não está passando, vai allá em Egipto. Vai fazer com a força de seu braço. E genera Ismael. Hermanos, escucha, lo que é de la carne não pode conviver com aquilo que é do Espírito. La promessa jamais poderá conviver com aquilo que foi hecho na força del hombre. Que Deus fala para Abraão: vete com este hijo de la casa. Imagina como foi aquela coisa, hermanos. Porque Abraão quis dar uma ayudita para Deus. Hermano, Deus não necessita de nossa ajuda. Ele espera nossa obediência. La parte de Ele hará. Não foi isso como começamos? Encomenda tu caminho a Jeová. Confia em Ele. E Ele não é você, nem eu. Ele lo hará. Quem aprende a esperar em el Senhor jamais quedará frustrado. Salmo 25, 3. Certamente nenhum de quantos esperam em ti serão confundidos, serão avergonzados os que se rebelam sem causa. Quem espera em el Senhor jamais será confundido. Em minha tradução está escrito: jamais será frustrado. Você nunca vai se arrepender de ter esperado em Deus. Eu sei, irmãos, que fazer as coisas da maneira de Deus é difícil, porque contraria nossa natureza humana. Mas se você aprender a fazer as coisas de Deus, a la maneira de Deus, a Bíblia está dizendo: você vai ser atendido, você não vai ser confundido, vai encontrar paz e descanso para vossa alma. Isaías 40, 31. Quem espera em el Senhor renueva as forças, pero los que esperam a Jeová tendrão nuevas, levantarão alas como as águias, correrão e não se cansarão, caminharão. Se você e eu estamos cansados em el alma, significa que não aprendemos a esperar em Deus. Significa que sempre optamos a fazer por la força del braço. Quem está dizendo isso é a palavra. Ou a palavra está mala e eu estou bem, ou eu estou mal, a palavra está bem. Prefiro pensar que a palavra está bem. Aqueles que aprendem a esperar em el Senhor se renovam. Salmo 40, verso 1. Salmo 41. Esperar com paciência. Ah, não. Esperar já é bravo. Agora com paciência. Pacientemente esperei Jeová e se inclinou a mim. Ai, irmãos, isso aqui é algo tão poderoso, essa palavra inclinar. Não é que o Senhor está dando reverência a nós outros, mas Ele para tudo que está fazendo, para escutar que aquela pessoa está falando, porque ela aprendeu a esperar pacientemente em Jeová. E por último, descansar. Quem aprende a confiar, quem aprende a entregar e quem aprende a esperar, entra em lugar que o Senhor promete. Hallarão descanso para vossas almas. Filipenses 4:7. E por aqui vamos terminar. E a paz de Deus, que sobrepassa todo o entendimento. Qual é o entendimento? Se tenho trabalho e dinheiro, estou bem. Se tenho saúde, estou bem. Mas a paz de Deus não é isto. Ele é muito mais allá. Paz não é ausência de guerra. Paz é saber que se 1000 cair à minha esquerda e 10.000 cair à minha direita, eu não serei alcançado. Imagina, Davi orou isto. Imagina 11.000 pessoas mortas ao redor de um e seguir. Eu não serei alcançado. Paz
não é estar na praia, em la hamaca com agüita de coco. Isso não é paz, irmãos. Isso é um momento de descanso para o corpo. Paz é, aún sabendo que estou passando por algum tipo de dificuldade, eu posso confiar que meu Senhor vive, meu Redentor vive, e se Ele é poderoso para salvar minha alma do inferno, Ele vai me ajudar nessa situação. Eu não vou fazer a coisa na força de meu braço, eu não vou romper princípios, eu vou fazer a coisa da maneira de Deus. Ao tempo de Deus se dará. Quando aprendemos a confiar, entregar e esperar, essa paz que sobrepassa todo o entendimento. Ai, irmão, como você pode estar em paz? Está passando isso em sua família? Está passando isso? Irmão, essa paz não é minha. Ela vem de Deus. Que se fora por mim, eu queria hasta morrer. Se fora por mim, já teria pensado em quitar a vida. Se fora por mim, já teria saído da casa e roubado. Se fora por mim, já teria falado um montão de mentira. Mas essa paz que está em minha vida não vem de mim. Por isso que estou bem. Essa paz o dinheiro não compra. Essa paz o mundo não pode dar. Essa paz só vem da parte de Deus. E que faz essa paz? Ela guarda corações e pensamentos em Cristo Jesus, que são os dois lugares de maior ataque que o diabo tem. O diabo ataca nossa mente. Não vai passar, você não pode, a coisa vai empeorar, você tem que fazer aquilo, o diabo quer daí. Aí depois de atacar pensamentos, quer afligir os sentimentos. A pessoa queda mal, depressiva, triste, porque o diabo está ali. E para cada mentira de Satanás, há uma verdade de Jesus. Para cada cosita que o diabo está te falando, você tem que conhecer a Deus para combater essa mentira. Dessa maneira, a paz de Deus vai llenar nossas vidas. Vamos parar-nos. Vamos allá em Mateus capítulo 6. Vamos ler o verso 25. Aí de pé. E vamos ter um tempo de oração. Portanto os digo, não os afaneis por vuestra. Que Deus está dizendo? Não afaneis por vuestra vida, que haveis de comer, que haveis de beber, nem por vuestro cuerpo, que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que o vestido? Vamos ler hasta 34. Mirad as aves del cielo, que não siembram, nem cegam, nem recorrem graneiros, e vuestro Padre Celestial as alimenta. Não valei mais? Vosotros muito que ellas? E quem de vosotros poderá, por muito que se afane, añadir a sua estatura um codo? E por el vestido? Por que os afanais? Considerá os lírios del campo, como crescem, não trabalham nem hilam. Pero os digo, nem a Salomão, com toda sua glória, se vestiu como um de ellos. Se la erva del campo, que hoje es, e mañana se echa en el horno, Deus la viste assim, não hará muito mais a vós outros? Mire, irmãos, o Senhor está dizendo, os pájaros estão ali, não estão fazendo nada de trabalho, e o Senhor cuida de eles. El lírio del campo se vestiu melhor que Salomão, e hoje é, mañana se echa en el horno, e Deus está falando, você vale muito mais. Sigue. Não os afaneis dizendo o que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos. Quem se preocupa com isto, quem é? Los gentiles. Quem são os gentiles? Pessoas que não têm aliança com Deus. Outrora, nós outros éramos gentiles, mas uma vez que eu creio em Senhor, eu sou igreja, hijo de Deus. Quem está preocupado com isso, irmão? É o mundo. 30 pode seguir. Mas buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas o serão. E 34. Assim que não os afaneis por el dia de manhã, porque el dia de manhã trairá sua afã. Basta cada dia seu próprio mal.
Cierra sus ojitos. Eu não sei como está seu coração, não sei, irmão, como você vindo, não sei como está sendo seus últimos dias, sua vida, pero que eu sei que o Deus que criou os céus e a terra, Ele sim sabe como está sua vida, e Deus não está indiferente a lo que você passa diariamente. O Senhor é o mais interessado em quitar esta carga, esta sobrecarga que podamos estar levando. Quizá você está aqui essa noite, cansado, sobrecargado. Quizá você já está desanimado, sem esperança. O Senhor hoje nos mostrou um caminho. Você tem que confiar em el Senhor de todo o coração. Não é solamente dizer e falar, mas é poner fé, é comprometer com o Senhor, a ponto de entregar essa causa nas mãos de Deus. Se você quer seguir fazendo as coisas da sua maneira, o Senhor é um cavalheiro. Ele não está medindo força com nós outros para ver quem vai ganhar, não. Ele está fazendo para nós outros uma invitação. Veni a mim, vós outros que estáis cansados e sobrecarregados.